Eu caminhei sem ver o céu, sem direção, sem saber porquê. Mesmo perto da verdade, meu coração não conseguia crer. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nos ajude a divulgar o canal para que mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor, pela palavra de vida e de salvação. Hoje, sexta-feira, 27 de março de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor João, capítulo 10, versículo 31 ao 42. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia. Porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, João 10, de 31 a 42, mostra a nós uma cena forte. Querem apedrejar nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque ele disse uma verdade profunda demais para os seus ouvintes. Eu e o Pai somos um. Esta palavra revela quem é Jesus Cristo. Alguns se abrem, outros se fecham. Alguns acolhem, outros rejeitam. E isso continua ainda aqui no nosso tempo, ainda em nossos corações. Nem todos estão dispostos a acolher Jesus. Fazendo um olhar rápido nas nossas comunidades cristãs, eu, como coordenador de uma comunidade, a comunidade São Daniel Comboni, é muito perceptível. Nós temos um território bastante grande, um território pastoral. No entanto, a quantidade de pessoas que participam ali na nossa comunidade é muito pouco, olhando para o global, né, do nosso território pastoral. Muitas vezes, o problema não é que não cremos em Deus. O problema é que queremos um Deus do nosso jeito. Ele vai ser difícil, esse horário não me agrada, tem regras demais, a celebração ou a missa é monótona, eu quero uma coisa melhor, mais divertida, mais atraente. Enfim, cada um encontra seus motivos. Ou simplesmente não é importante para mim, tenho mais o que fazer. Fica na sua acomodação. Um Deus que não nos corrija, muitas vezes é o que nos atrai.
Um Deus que não peça conversão, que aceite tudo o que eu quero fazer. É o que muitas pessoas levam em conta na hora de escolher se vai ou não participar da igreja, se vai ou não se decidir por Jesus e assim em diante. Mas Jesus Cristo não é esse Deus. Ele é o Filho de Deus que nos ama verdadeiramente e por isso mesmo nos chama à mudança de vida. Todos os milagres que Jesus fez, logo após realizar o milagre, ele disse: vá e não peques mais. Ou seja, esse convite à mudança de vida, à conversão, ele é necessário, meus irmãos. Enquanto ele nos confronta, o coração pode reagir de duas formas: ou se abrir humildemente para a graça divina, ou se fechar na sua dureza. Meu Senhor, perdão e misericórdia. Pelo teu Espírito Santo, me ajuda a jogar essas pedras fora, que não machuquem ninguém, muito menos a meu Senhor, que tudo me deu, especialmente a minha vida, a minha salvação. Quantas vezes apedrejamos os outros com palavras duras, com atitudes frias, com indiferença? Nós precisamos ser como Jesus, ajudar, mas pedir a conversão, exigir a conversão. Nós não temos a obrigação de chegar para as pessoas e exigir que elas se convertam. Mas a nossa forma de exigir, ela é pelo testemunho, ela é pela pregação do Evangelho, ela é pelo anúncio da Boa Nova. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes, quantos milagres Jesus fez que ele incentivou as pessoas a ficar na mesmice da vida? Não. Jesus ajudou, Jesus curou, Jesus abraçou, mas sempre disse: vá e não peques mais. Quando ele encontrou Mateus, aquele olhar maravilhoso, que convidou Mateus para ser um dos seus seguidores, um dos 12, aquele olhar penetrante que transpassou tão ardentemente o coração de Mateus, que ele se perturbou. Ele não acreditou no primeiro momento. É eu mesmo que está convidando? Sim, é você. Segue-me. E a partir daquele momento, Mateus não foi mais o mesmo. Ele se converteu, ele mudou de vida. E esse convite nós precisamos também fazer. Meu irmão, se converta. Meu irmão, posso te ajudar, mas nesta vida você não vai entrar no céu. Então, por amor, eu te aconselho a mudar de vida. Então, siga o meu testemunho. Nós precisamos ser testemunhos vivos da fé e do amor de Jesus. Isso é muito bonito, porque Deus continua agindo na minha vida, agindo na minha família, agindo nas pequenas graças do dia a dia. E eu preciso transmitir isso para as pessoas. Este amor e esta misericórdia que Deus me toca todo dia, eu preciso, pelo meu testemunho, pela minha vida de oração, transmitir para as pessoas. Isso é uma ação missionária verdadeiramente. Às vezes esperamos grandes sinais, mas Deus está nos falando das coisas simples, de uma proteção, uma porta que se abre, uma força que vem no momento difícil. Quem tem o coração atento reconhece esses sinais. Deus, ele está presente. O Evangelho termina dizendo que muitos creram em Jesus. Isso nos dá esperança. Nem todos rejeitam. Sempre haverá corações abertos. Hoje, o Senhor não está nos acusando, Ele está nos chamando. Chamando você a confiar mais, a entregar mais, a deixar Ele ser realmente o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da nossa vida, mas nós precisamos nos decidir por Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, este Evangelho é muito forte.
nós não sejamos aqueles que rejeitam, mas aqueles que acolhem. Meu Senhor e meu Deus, me ajude não a carregar pedras, mas um coração humilde. Peçamos hoje esta graça, Senhor, aumenta a minha fé, amolece o meu coração, e que ao reconhecer Jesus Cristo como meu verdadeiro Senhor e Salvador, possamos viver com mais confiança, mais amor e mais fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. Ouvi teus passos se aproximar, no meio da poeira e da dor. Quando chamaste pelo meu nome, algo em mim despertou, mesmo sem ver. Eu te reconheci.